Olá, minhas amigas e amigos, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Coisas da Pedra d'Água. Você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, também deixe acionado o sininho para que você possa receber as nossas notificações. E você que já é inscrito no nosso canal, nossos sinceros agradecimentos, porque sem vocês nosso canal não existiria. Então eu agradeço de coração a presença de vocês aqui no canal. E hoje eu vou compartilhar com vocês uma torta de massa folhada com recheio de castanha do Pará, que é uma coisa maravilhosa. Antigamente era muito difícil a gente ter acesso às receitas. Então, para mim aprender a fazer essa receita, isso lá em 87, 88, eu tive que pagar um curso para me fazer essa receita de massa folhada. Hoje nós temos toda a facilidade da internet, está cheio de receitas maravilhosas na internet, mas eu vou fazer questão de compartilhar essa receita minha, porque ela é muito prática e muito gostosa. Então eu coloquei aqui 2 xícaras de farinha de trigo, vou acrescentar 2 gemas, 2 colheres de manteiga. Isso aqui nós vamos misturar, fazer uma farofinha. Essa massa é muito fácil e muito rápida de fazer também e fica muito crocante. Vamos colocar 1 colherinha de chá de sal e misturar nessa massa. E aos poucos nós vamos acrescentando a água, sempre colocando de um pouquinho em pouquinho, que é para não passar do ponto. Vai acrescentando a água e vai misturando. Se você vê que precisa de um pouco mais de água, acrescenta. Mas com todo cuidado para que não venha a colocar água demais e ela venha a passar do ponto. Mas é uma massa firme, essa massa de massa folhada, e que dá muito fácil de abrir também. Então é só vai acrescentando água até perceber que ela formou uma massa espessa, uma massa meia durinha. Esse é o ponto que ela fica, uma massinha meia durinha, mas que é muito fácil de abrir. Nós vamos colocar em cima da mesa e vamos sovar bastante. Uns 5 minutinhos sovando isso aqui, que é para ela maciar. Agora nós vamos abrir essa massa. Por enquanto eu vou deixar ela aqui descansando um pouquinho. E nós vamos preparar o cremezinho que nós vamos folhar a massa. Nós vamos colocar a mesma quantidade, 2 colheres de manteiga. Essa manteiga tá em temperatura ambiente. Vamos colocar 2 colheres. E a mesma quantidade que nós colocamos de manteiga, nós vamos colocar de farinha de trigo. 2 colheres bem cheias, como eu fiz com a manteiga de leite. Se não tiver manteiga de leite, pode ser manteiga de porco também. E aqui nós vamos fazer um cremezinho. Mistura bem. É com esse creme que nós vamos passar na massa para fazer a folhagem. Fica um cremezinho bem macio, ó. Nosso creminho já tá pronto. E agora vamos abrir a massa. Joga um pouquinho de farinha na mesa e coloca a massa. Vai abrindo e passando ela de um lado para o outro e abrindo. Assim você vai conseguir abrir com mais facilidade e ela vai ter que ficar uma massa assim bem fina. Quanto mais fininha a gente abre a massa, mais camadas de folhagem ela vai dar. Então, você conseguindo abrir bem fininha, é melhor. Ó, a massa tá bem fininha. Agora nós vamos usar essa misturinha que nós fizemos aqui com a manteiga, tá bem molinha, ó. Então, nós vamos passar em toda essa massa. Uma camada bem uniforme. Alisamos com a colher de um lado, depois nós viramos e alisamos do outro lado. Assim, nós teremos certeza que toda a massa recebeu a mistura de manteiga. Vamos enrolar essa massa, começando pelo lado mais fino
E sempre enrolá-la com pressão, enrolando e apertando, para que ela ficasse bem compacta. E essa massa nós vamos dividi-la em 4 partes. Aqui a gente percebe as camadas de folhagem. Então, como a massa está fininha, agora nós vamos abrir novamente e ela vai ficar mais fina ainda, para formar uma casquinha bem fininha, bem crocante. Coloca um pouquinho de farinha de trigo na massa e vai abrindo, virando sempre ela de um lado para o outro. Você vai conseguir abrir até ela ficar bem fininha. Não precisa ser tão fininha, mas mais ou menos assim uns 2 milímetros está numa espessura boa. Agora nós vamos cortar essa massa em pedaços. Não precisa ser igual não, porque depois a gente vai quebrar ela todinha. E vamos colocar para assar. O meu forno é um forninho elétrico, ele tem resistência de aquecimento em cima e embaixo, mas eu vou colocar ele para assar na parte mais de baixo do forninho. Não tem necessidade de untar a forma, porque a massa já é amanteigada, então não precisa untar a forma. Eu coloquei para assar no forninho por 15 minutos, na temperatura de 180 graus. E agora eu vou continuar aqui abrindo o restante da massa, enquanto aquela lá vai assar. Depois de 15 minutos, se já tiver meio coradinha, a gente dá uma viradinha nela, deixa mais 5 minutos. Mas se ela já tiver, ela tem que ficar levemente corada. Já terminei de assar toda a massa, eu vou quebrar para vocês verem como ela é crocante. Olha que delícia! Olha, gente, que coisa mais maravilhosa. Bem folhadinha, ó. Isso aqui também é muito gostoso pra gente comer assim, só ela sequinha. Então, nós vamos montar a torta e eu preparei um creme para completar o recheio dessa torta. Esse creme eu não gravei porque é uma receita muito simples, é uma coisa bem simplesinha que eu vou deixar na descrição do vídeo todos os materiais e como você prepará-lo. Eu peguei aqui uma forma, forrei toda ela em volta com plástico. Vou usar o creme que eu fiz, que eu mostrei para vocês. Ele já esfriou. Então, vou colocar uma camada gorda, bem grossinha aqui no fundo. Agora, nós vamos forrar essa forma no fundo e nas laterais com esse creme. No fundo, coloca uma camada bem grossa e depois vai puxando nas laterais até que ela esteja totalmente coberta. Vamos quebrando a massa e cobrindo todo o fundo da forma com a massa crocante. Sempre apertando, bem apertadinho, para poder ficar uma massa assim bem compacta. Sobre a massa, nós colocamos mais uma camada do recheio. E agora vamos completar com a castanha do Pará, que eu bati no liquidificador, triturei, e ela ficou assim mais ou menos fina. Então, é assim que nós vamos fazer. Colocando uma camada de creme, uma camada de castanha. E assim nós vamos procedendo, colocando camadas sobre camadas, sempre deixando bem, apertando bem a massa de torta, para que ela se afunde um pouco no recheio. E assim a gente vai colocando as camadas até terminar toda a massa. Sempre apertando bem, para ela ficar bem forradinha. Colocamos mais um pouquinho de creme. E vamos alternando as camadas assim, até terminar toda a massa. Colocamos a última camada de creme. Esse pedaço de massa que sobrou, nós vamos quebrá-lo bem miudinho. Vamos acrescentar o que sobrou também da castanha do Pará. E vamos fazer uma cobertura para colocar na torta. Se você está gostando da nossa receita, você já assistiu até aqui, então deixa o seu like aí pra gente, compartilha também com seus amigos, com seus grupos. Eu tenho certeza que todos os seus amigos vão gostar dessa torta. Agora nós vamos colocar toda essa castanha e essas casquinhas que nós quebramos, cobrindo toda a superfície da torta. Também podemos cobrir toda a lateral dela. É opcional, né? Mas fica bonitinho se você colocar também na lateral. E depois disso a gente coloca na geladeira. Ela vai ficar mais ou menos 24 horas na geladeira, que ela vai ficar assim bem firmezinha para a gente poder cortar. Dobra as bordas do plástico que sobrou sobre a torta,
para ficar mais fácil para colocar na geladeira. E vamos deixar na geladeira por 24 horas. Ela fica bem firme depois que ela de 24 horas, ela fica bem firme. Gente, já tiramos da geladeira, ficou muito fofa essa torta. Vou cortar para vocês verem a textura que ela está. Ficou muito boa. É muito gostosa, ela é crocante, não é muito doce. Então, é excelente para você fazer para qualquer visita que vier na sua casa. Olha a maciez dela. E ela é muito cremosa e muito crocante. Então, mistura o creme com a crocância da massa, fica espetacular. Gente, olha isso, que delícia que está essa torta. É maravilhosa. Obrigada a todos por assistir e até o próximo vídeo com a ajuda de Deus.